Versículo 7. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de juízo, do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos que eram enfermos, e os curavam. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus filhos, em especial Teus servos que serão consagrados nessa noite, para que no decurso dos dias, dos meses e dos anos, eles entendam a vocação que o Senhor os colocou. Portanto, Pai, que a Tua palavra faça efeito não só neles, mas também em mim, em todos os meus irmãos que aqui estão. Bendito Tu és, porque Tu és o Deus maravilhoso. Nós Te rogamos e também louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. É interessante porque eu quero falar para vocês, Jason e Washington, especificamente, mas que tem uma valia para todos que estão aqui, para quem tem um chamado, para quem tem uma vocação, e toda pessoa que um dia se inclinou diante do Senhor, essa pessoa é um vocacionado para trabalhar e dar frutos para o Senhor. Então, há um desafio muito grande na missão. Essa é uma verdade. E esse desafio é que de fato vem do Espírito Santo, vem do Senhor para nós. E esse capítulo de Marcos, ele tenta nos mostrar, ou nos mostra, como Jesus estava tentando fortalecer a fé dos discípulos, em todo o capítulo 6, que é um capítulo fantástico, mas em diversas áreas da vida, em momentos diferentes da nossa vida. E então ele, aliás, tudo era pedagógico da parte de Cristo, para nós, não é? E esse capítulo mostra alguns desafios, como os desafios de Jesus no meio de uma jornada da nossa vida, ajuda a compreender o sentido da fé. E vocês precisarão disso continuamente, para entender a vontade de Deus para a vida e a jornada de vocês, como ministros e também como pessoas que têm família, que precisam, que têm amigos. Eu quero tirar algumas lições, porque na verdade, não sei como vocês compreendem a grandeza do desafio que o Senhor tem colocado na vida de vocês. Não é coisa pequena, mas realmente é um grande desafio dessa missão. Assim como ele passou para os discípulos, ele continua fazendo discípulos e passando esse desafio, né? Então, quando vocês, pelo menos eu faço assim, quando vou viajar para algo mais distante, é natural que na minha mala exista um kit de sobrevivência. Se você vai para uma área, você se prepara, pelo menos é assim comigo, alguma coisa que se fizer frio, eu tenha como me agasalhar. Não é? Que se você vai fazer uma viagem longa, tem alguma coisa para comer, no carro, dentro da sua bolsa. Né? Se você tem costume, de repente tem dor de cabeça, ou alguma coisa, ou mal-estar, você às vezes já usa um kit de algum medicamento ali dentro. É um kit de sobrevivência, a depender de a mania de cada um e a distância e o que vai acontecer. E então é interessante, imagine você ter que viajar e não levar nada sem ter data para voltar. Isso é meio complicado da gente pensar, não é? Você não levar dinheiro, não levar uma segunda peça de roupa, não levar uma bolsa,
não levar nada. Foi exatamente isso que Jesus falou para os discípulos. Não levar nada, né? Pouquíssimas coisas. Então, qual o objetivo de Jesus passar uma missão tão desafiadora, tão grande, diante de tantas perspectivas que vinha pela frente? Pensemos nisso, né? Então, eu sei que ele queria que nós pudéssemos aprender a andar por fé. E aqui que eu quero tirar algumas lições para a vida de vocês, baseado aqui em Marcos capítulo 6, né? Talvez a primeira lição que podemos extrair desse texto é que nós fomos chamados para andar debaixo da unção de Cristo. Essa é a primeira lição. Ele diz aqui que chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder. Deu-lhes poder, dinamis. Ele enviava de 2 em 2. Hoje estão sendo consagrados 2 pastores. Então, que na caminhada de vocês, é que vocês irão aprender a andar com Jesus. E andar com Jesus é andar debaixo desse poder que Ele dá, dessa unção, que é uma autoridade delegada diretamente por Ele. É uma autoridade delegada por Ele, para que realmente vocês possam saber que tudo vem dele. Então, não é apenas um ato, um ritual litúrgico, de um sermão bem montado, o quanto conhece apenas da Bíblia. É mais profundo do que isso, é andar na unção que o Senhor outorgou a vocês. Por isso, queridos, há um poder maravilhoso, e por isso que vocês poderão descansar, que está vindo do céu. Esse poder vem diretamente do trono do Senhor, na direção de vocês, sabe, para que vocês possam andar com Jesus o tempo todo, viver com Ele, onde o nome dele seja exaltado e seja glorificado na trajetória de vocês. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as coisas que estão diante de mim. Também Paulo disse que considerava todas as coisas mais importantes da vida dele como estrume, como uma coisa esterco, como uma coisa refúgio. Tudo, não tinha, todas as coisas importantes, os títulos, a cidadania, o ser poliglota, ser desenrolado, ser membro do Sinédrio, essas coisas, incrivelmente, eram coisas de segunda, terceira, quarta categoria. Era apenas o Senhor na vida deles, o Senhor. Então, vocês foram colocados para que o Espírito Santo domine a vida de vocês. Afinal de contas, vocês foram selados pelo Espírito Santo. São propriedade do Senhor. Então, vocês não viverão para ter sucesso com a força de vocês, nem com a capacidade de inteligência, ou mesmo com outra situação que você acha que tem que ter um favor de alguém. Claro, essas coisas todas são bênçãos, mas vocês de fato deverão andar pela graça do Senhor e com a graça dele. A graça que vem de Deus, do poder dele, que é delegado diretamente do trono dele, ofertado gratuitamente a vocês. Os discípulos, eles ficaram admirados, porque eles sabiam que o poder que estava sobre eles não era um poder qualquer. Eles nunca tinham visto coisa tão fantástica. Era um poder que veio dos céus, diretamente para eles. Eles ficavam admirados, porque os demônios se sujeitavam, os milagres aconteciam, coisas extraordinárias, as portas se abriam, e tudo era apenas algo extraordinário do céu. Era do Senhor. Então aquelas pessoas endemoniadas, elas eram curadas, elas eram libertas, Os discípulos repreendiam e os demônios saíam. Os doentes chegavam e os discípulos ungiam eles e eles ficavam curados quando oravam. Num tempo que não havia hospitais, a medicina era
terrivelmente escassa e muito rasteira, não era? As coisas, os medicamentos não existiam, eram chás naturais. Então exigia um esforço muito maior, porque Deus é maravilhoso. Hoje Ele deu a compreensão da medicina numa escala altíssima, que incrivelmente o Senhor otorgou muitos poderes à ciência para curar coisas que às vezes você antes dependia exclusivamente da oração. Então, quando um homem, ele saía, um servo de Deus, ele saía na rua, ele sabia que o seguinte: ele era o médico, ele era o enfermeiro, ele era a pessoa que libertava, porque ele fazia todo o papel. Tudo dependia da autoridade que ele tinha de Deus para orar e libertar as pessoas. Hoje você sente uma dor de dente e você corre do dentista. Naquele tempo estava difícil, não tinha anestesia. Então, queridos, vocês estão sendo chamados para uma missão grandiosa, muito maior do que vocês imaginam. Muito maior. O próprio Senhor é quem vai surpreender vocês na estrada. Então, era a graça de Deus na vida daqueles apóstolos, mas é a graça de Deus que também estará na trajetória de vocês. O poder que é delegado por Jesus a favor de vocês. E esta é a lição que o Senhor quer que vocês entendam nessa noite. Viver sendo ungidos pelo Senhor continuamente. A unção da graça. Então, o Senhor, Ele mesmo, Ele toma da vida de vocês, Ele vai mandar vocês a lugares extremamente diferentes. Pessoas oprimidas. Eu não sei se vocês têm a experiência de expulsar demônios, se já expulsaram. Não é toda hora que uma pessoa se revela endemoniada, às vezes leva tempo. Não é uma coisa que você todo dia encontra isso na sua trajetória. Mas às vezes acontece. Já aconteceu comigo, aqui mesmo na Ibal e outras vezes. E não tem outro caminho que não seja você libertar a pessoa. Você não vai deixar uma pessoa sofrendo porque está presa por um demônio, sem força, tendo doenças. Não é? Nem toda doença é demoníaca, mas há doenças que são demoníacas. Pessoas oprimidas. E o Senhor dá essa autoridade a vocês, para que vocês libertem essas pessoas que estão oprimidas do diabo. É como Jesus entrou no templo, ou como Isaías mesmo revelou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Essa unção é necessária para vocês. Por isso, uma coisa, escute bem, vocês dois. Cuidado para que a vaidade um dia possa ser uma seta mortal na vida de vocês. Ou achar que o fato, porque é pastor, que agora tem toda a liberdade. Não. A mesma coisa que vocês não deverão adoecer por conta disso, visto que há muitos colegas nossos, muitos pastores que não só adoeceram, como entraram em uma profunda depressão e estão muito chateados com a vocação que um dia Deus deu a eles. Melhor do que o começo é o fim. Então Paulo disse, né? Ele disse: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E então ele diz que esquece isso, mas ele olha para o alvo. Continue olhando para o alvo. Não deixe que nada suba a cabeça. Nem fama, nem dinheiro, nem elogios, nem o fato de que sejam aceitos. Essas coisas o Senhor é quem vai providenciar na vida de vocês. Se seguir essa simples cartilha, vocês não entrarão na redoma de um dia falar assim: não dá mais, estou jogando o cajado, o bordão, estou deixando de lado. Se simplesmente viverem uma vida simples no Senhor. Se tiver, amém. Como diz Paulo em Filipenses 4. Se não tiver, deem graças a Ele. Essa é uma verdade. Saibam de uma coisa: Deus nunca colocará uma carga acima da capacidade de vocês. Se vocês falarem assim: não estou aguentando, é porque alguma coisa vocês pegaram e não era de Deus e resolveram fazer. Se fizerem apenas o que o Senhor está mandando, não cansarão. Poderão ter até momentos de cansaço, como Elias teve, como eu tive, como todos os pastores tiveram.
mas é um momento de descanso, de revigorar os pensamentos, a alma, e isso vai exatamente fazer com que vocês sejam rejuvenescidos no poder da palavra de Deus. Então, libertar as pessoas de opressão maligna é algo normal na trajetória de vocês. Não precisa de alarde, não precisa de luzes, não precisa de chamar a atenção, apenas liberte as pessoas. Em nome de Jesus. Deus dá essa unção para vocês, para que vocês sigam. Afinal de contas, o poder não é de vocês. A autoridade que Deus está dando a vocês, ela é delegada diretamente do alto. É o Senhor quem está dando. É graça, e essa graça vem do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Em nome de Jesus, muitas pessoas serão libertas e curadas através da vida de vocês. Saibam disso. Então vocês poderão desde já glorificar ao Senhor, porque a graça de Cristo, ela já vem sobre vocês para efetuar toda e qualquer missão que Ele autorizou. Não é uma missão sua, não é uma missão da igreja, do pastor Marcos Fenelon, não é uma missão da esposa, é uma missão dada pelo Senhor na vida de vocês. Então, queridos, vivam por fé, andem com Jesus, andem debaixo dessa unção que o Senhor deu a vocês, que é delegada diretamente do Mestre. Então, não é apenas uma repetição de rituais, é um viver debaixo de uma estrutura eclesiástica. Por mais que a igreja seja bonita e tenha um aparato, seja ele econômico, tenham pessoas letradas, mas não é isso. É apenas a sintonia de vocês com o Pai. Então vocês não serão engodados por outra coisa que não seja o poder do Espírito Santo. Uma segunda lição que eu quero tirar aqui em Marcos, porque ele deu esse poder, e ele diz no versículo 8: ordenou-lhe que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Então, queridos, a vida com Jesus é uma vida, primeiro é andar na unção. Segundo, a vida com Jesus é uma vida na total dependência dele. Total dependência dele. A vida com Jesus é isso. É ver uma vida muito simples na fé, ir aos lugares que o Senhor mandar, e ponto final, né? Sabendo que o nosso Deus, ele providencia a situação favorável para vocês, quando vocês forem. Então, os discípulos tiveram que aprender a receber das mãos de Deus e não da mão dos homens o cuidado, porque mesmo quando chegava aqui uma porta se abria e falava assim: janta aqui com a gente, era o cuidado de Deus. Almoça aqui conosco, estou trazendo um presente aqui, ó, uma roupa, é o cuidado de Deus. E Ele cuida. Ele cuida. Então essa dependência total em Cristo, esse é o lema aqui, queridos. Sabe, eu falo aqui para eles, mas todos vocês também recebem essa palavra, porque vocês também são chamados do Senhor. Vocês também são discípulos do Senhor. Também assim espero que todos sejam. Se tem alguém também pode se render a Cristo. Então esse é o lema dessa tremenda chamada do Senhor. E o Senhor muitas vezes dá uma chacoalhada na gente para despertar, para acordar, para dizer: eu não posso cair na armadilha humana. Às vezes a gente encontra alguns colegas tristes, decepcionados, e fala assim: rapaz, eu fui ali e aquele pastor me traiu, aquela irmã lá, aquela igreja lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos vocês serão decepcionados por pastores, por membros, inclusive até por mim. Não tem como. E talvez vocês também me decepcionem. Mas a verdade é que nós somos chamados para ter uma dependência tal no Senhor, sabendo que tudo vem dele, a tal ponto que nós conseguimos diminuir essa decepção, esses hiatos,
por conta de viver no Espírito. Se nós aprendermos a andar no Espírito, a gente sabe relevar as decepções da vida. Amém? A gente aprende isso. Porque você anda no caminho da maturidade crescente. E quando estiver bem velhinho, como João lá na ilha de Patmos, 90 anos, você olha assim para trás, a história fala assim: muita pedreira, muitos degraus, muitos abismos, mas em todas o Senhor me livrou e eu estou aqui dando glórias ao nome dele. Isso faz a diferença. Homens forjados, caráter sendo trabalhado a cada dia, amando a Cristo até o fim da vida, como Billy Graham, sem ficar preso em armadilhas humanas, porque elas virão, sabe? Mas eu espero que nessa hora o Senhor mesmo puxe a orelha de vocês. Ele mesmo, para aí, eu vou mostrar. E às vezes o Senhor faz isso. Elias pensava que estava só, e o Senhor disse: não, tem muita gente que ainda não dobrou o joelho diante de Baal. Então, queridos, dependam exclusivamente do Senhor. Caso contrário, pode ser uma decepção e até um abandono de ministério. Então, todos os movimentos na vida de vocês, todos os movimentos, deve ser como realmente uma amostra de que vocês dependem do Senhor. Isso vai ser maravilhoso. Porque no Senhor vocês se tornam inabaláveis, porque o poder dele é maravilhoso. É poderoso. Então vocês estão numa missão que daqui para frente não pode mais olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. São 12 anos que eu estou aqui nessa missão dessa igreja. 10 anos fez agora que eu fui consagrado a pastor. Nunca mais olhei para trás. Só tem que olhar para frente. E olha que tem coisa que acontece. Mas a gente olha para frente. Então, eu não dependo mais dos meus sentimentos, não dependo mais da minha filosofia. Não é isso. Todo o conhecimento que vocês adquiriram é importante, continue buscando. Mas não dependam do conhecimento. Dependam dele. Mas o conhecimento se faz necessário. Porque a Bíblia manda aqui: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter a vida eterna. Examinai tudo e retendo bem. Eclesiastes nos estimula a estudar. Leiam, façam cursos, mas tenham o tempo do descanso, tenham o Shabat, tenham o tempo para pensar, tenham o tempo do retiro, tenham o tempo de stop, para poder dizer: Senhor, corrija a rota. Às vezes você vai fazer um curso que o Senhor disse: não faça, mas você foi, está gastando tempo e dinheiro. Não serve para nada. Você às vezes está deixando de fazer uma outra coisa que poderia agregar, inclusive na área de conhecimento. Essa é uma verdade. Um pastor muito cansado, ele se torna um pastor vulnerável em muitas áreas. Um pastor que encontra o Shabat, descansa, ele consegue refletir sobre a vida dele. Eis uma verdade. Então, eu não estou passando aqui uma mensagem que vocês precisam deixar de ser previdentes. Eu não preciso me preocupar com nada. Não é isso que a mensagem quer passar. A mensagem aqui quer passar aqui: Jesus Cristo, Ele é o Senhor absolutamente em tudo na vida de vocês. Apenas essa mensagem. Então, se o ministro de Deus ele não depender exclusivamente do Senhor, ele vai se perder. Em algum momento ele se perde. Baseado nisso, não se perca. Queridos, eu posso dizer a vocês que o Senhor mandará o socorro no momento que parece inapropriado. Ele vai fazer isso. Se você leu o Marcos 6, fala aqui, por exemplo, da multiplicação dos pães. Os discípulos disseram: o que é que nós temos aqui? Quase nada de pão nem de peixe. E o Senhor disse: vai acontecer. Então, às vezes, o terreno complicado é o terreno bom para que o Senhor opere. Aprendam também a viver de milagres. O Senhor vai agir. A última mensagem que eu quero tirar aqui para vocês
é que a nossa mensagem sempre é um chamado ao arrependimento em fé no Senhor. Na verdade, o Senhor diz aqui: onde quer que entrares numa casa, permanecer lá até partir daquele lugar. E aqueles que vos receberem, aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que passa os daquela cidade. E eles foram, versículo 12, e pregando que os homens se arrependessem. Essa é uma terceira mensagem que vocês precisam aprender. Vocês serão mensageiros para pregar o arrependimento todos os dias da vida de vocês. Eu sou pastor de educação cristã. Eu sou pastor de pequenos grupos. Incrivelmente não é isso. Deus levanta pastores para pregar uma mensagem de arrependimento. Se tem uma coisa que traz as pessoas de volta ao trono do Pai, ou os coloca pela primeira vez, é através de um arrependimento genuíno e uma confissão sincera. Então só tem uma coisa. É exatamente o que diz Marcos 16 e Mateus 28. Pregar o evangelho a toda criatura. E o outro é fazer discípulos. Ou seja, pregar o evangelho a toda criatura necessariamente não significa arrependimento. Mas fazer discípulos significa trazer o arrependimento. E em todas as áreas da vida de vocês, só interessa uma coisa: uma vida com o Senhor e fazer discípulos para Ele. Se vocês perderem esse foco, de repente acham que é uma coisa de segunda categoria. Não é, porque o Senhor disse que o campo está pronto, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que levante ceifeiros. E o Senhor está levantando ceifeiros. Não é o pastor Marcos Chanelon, e não é a Igreja Batista em Aldeia. É o Senhor que está levantando. Ele é que levanta os ceifeiros. E por isso que nós não poderemos perder o foco em levantar, em orar. Tem um detalhe: nós não levantamos ninguém. Nessa igreja aqui, pode chegar pastor de qualquer lugar, ou seminarista, eu nunca convido, venha para cá. Nunca faço isso. Eu oro ao Senhor e Ele manda. Porque a obra é dele. E Ele é quem manda. Quando a pessoa chega aqui e vem para ficar, é porque foi o Senhor que mandou. Se não foi, não interessa. Porque não adianta ser mais um. Só para fazer número. Só para encher a igreja, só para encher o banco. Nós precisamos que sejam levantados discípulos do Senhor. E essa é a nossa tônica e a nossa palavra. Então, é o papel dos discípulos anunciar que é chegado o reino de Deus. Esse é o papel. E há muita gente fora do reino de Deus. Eu preciso dizer a vocês que aqui em Aldeia tem essa igreja e mais outras, em Camaragibe ali tem um montão delas. E então às vezes tem gente que fica preocupado com o velho que saiu dessa igreja e foi para aquela, ou realmente quantas tem naquela e quantas nessa. Não se preocupe com isso. Se preocupe com aqueles que estão fora do reino de Deus. Nós somos chamados para botar gente no reino de Deus. Esse é o caminho. As demais coisas Deus cuida. Essa é a verdade. Claro, nós queremos uma mensagem consistente, uma palavra viva, que não seja lenitivo, que tenha consistência, para que haja cristão maduro, porque nunca estamos numa época onde tem tantos cristãos meninos, tão imaturos, que ao vento mais simples que tem, abandonam a casa de Deus, largam tudo, se tornam desigrejados e decepcionados. Estamos vivendo isso. É teoricamente uma apostasia. Vocês enfrentarão isso. E às vezes perderão o sono, mas é bom que percam, porque eu sei que vocês vão orar nessa noite. Vão estar dobrando os joelhos diante do Senhor. Então, queridos, esse é o papel de vocês: libertar as pessoas do poder do diabo e ensinar a andar com Deus, para que essas pessoas possam, inclusive, vendo sinais. Sim, pastor, sinais. A igreja não pode prescindir de sinais. E nem o pastor pode prescindir de sinais. Pastor, isso é coisa de pentecostal? Não, é coisa de pentecostal. Todo crente tem que ter o Pentecostes na vida dele. Amém?
Todo crente tem que ter o Espírito Santo, porque um dia desceu sobre ele. Então, pregue a palavra e que os sinais venham. Em nome de Jesus, sem medo, para a glória dele. Então, essa mensagem só será autenticada na vida de vocês, na nossa vida, quando de fato obedecermos ao Senhor, dizendo, foi Ele que determinou e vai acontecer. Essa é a verdade. Então, queridos, todos nós fomos convocados por Deus para pregar a mensagem chamada Boa Nova, palavra viva. Não tem outra. Eu fiz psicanálise, o pastor Daniel fez, temos doutores aqui, há muitos chamados, mas nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, aquela que transforma o coração do homem. Não tem outro caminho. E há muita gente perdida, há muita gente oprimida, há muita gente no caminho da morte, do suicídio, da desgraça, e somente homens e mulheres valentes que enxergam o reino é que realmente vai fazer a diferença. As igrejas precisam acordar para isso. Nós precisamos. Não é o conforto, é a multidão de gente que está lá fora, que precisa de novo que sejam avivados. Por último, nós precisamos buscar o Senhor para que o nosso coração esteja transbordando da palavra dele. Transbordando. Primeiro, é que uma vida com unção, segundo é o Senhor que faz tudo, e agora realmente é essa trajetória, anunciar o reino de Deus. Anunciem com ímpeto. Não precisam dizer a vocês que seja um exemplo em casa. Não precisam dizer, vocês já sabem o que Paulo recomendou a Timóteo. Por isso que eu não estou pregando essa mensagem, porque vocês já sabem. Sabem que se realmente não deram um bom exemplo, se não tiveram a vida de autoridade, vocês mesmos se cansarão. Se não tiverem uma vida em que vocês mesmos sejam aprovados pelos homens, vocês mesmos um dia não suportarão a vocês mesmos. Vocês serão os primeiros a se mandarem. Então um dia vocês entrarem na porta da frente. Nunca saiam pela porta do fundo. Sigam com o ministério, servindo ao Senhor. Queridos, o nosso estilo de vida e de mensagem é um sinal de protesto profético para com aqueles que rejeitam a palavra. Por isso que os últimos versículos, ainda aqui, Paulo está dizendo que, Marcos diz que se aqueles que rejeitam a palavra, ainda no versículo 11, o rigor para eles é muito maior do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. É engraçado que a gente sempre acha que Sodoma e Gomorra foi um juízo fatal. Mas o Senhor está dizendo que ainda pode ter coisa pior do que isso. Então vocês vão pregar a palavra, muitas vezes, anunciando o Evangelho. Pessoas verão sinais acontecendo. Pessoas presentes, próximas a vocês, verão pessoas se convertendo. Mas muitos não crerão e inclusive blasfemarão do Senhor. Tem gente que vai virar as costas, tem gente... Então, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: não fique achando engraçado porque as pessoas blasfemam de Deus. Não fique dizendo, não, mas eu amo você assim mesmo. Ama, mas não precisa bajular aquele que blasfema o nome de Deus. A ordem de Jesus foi, pode bater a sandália, o pó das sandálias, dizendo assim, em sinal de protesto, eu não tenho mais compromisso com vocês. Então a palavra que o Senhor manda para nós é, preguemos a palavra e não tenhamos mais culpa. É exatamente isso. Pregarão a palavra e não tenhamos mais culpa, porque a palavra foi ministrada, claramente pregada, debaixo da autoridade do poder. Então não precisa mais ter culpa. Agora preguemos. Ah, pastor, mas eu tenho um pensamento que as pessoas são eleitas. Sim, são eleitas. Mas isso não é problema nosso, é da presença de Deus. De fato a Bíblia diz que nós somos eleitos, mas não é uma coisa que nos compete. Mas tem uma coisa que compete a vocês: pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então essa palavra é para nós, para a gente pregar e levar a ela. E então o Senhor está dizendo aqui que todas as vezes que o Evangelho está sendo anunciado,
Ainda que haja sinais e que haja incrédulo, pessoas endurecendo o coração, a verdade é que você está dando um sinal profético de que o Senhor um dia também rejeitará. Há pessoas que não querem mais nada com Deus porque já rejeitou tanto que ele não consegue ouvir mais nada. Cada vez mais comichão no ouvido. Não se preocupem. Preguem a palavra. Preguem a palavra. Então, queridos, eu sei que muita gente vai dizer, eu não quero isso. Mas alguns dirão, eu quero. E nós estamos atrás dos que querem. Pregaremos a todos, mas alguns dirão, eu quero esse Jesus de vocês. Todo o tempo foi assim. Em todo o tempo. Eu quero concluir dizendo que a alegria de vocês não vai estar no que vocês fazem. A alegria de vocês não vai estar porque simplesmente milagres acontecerão, porque o sermão foi maravilhoso e pessoas se converteram. A alegria do Senhor não vai estar porque você olha e não tem nenhuma enfermidade, está tudo bem, as coisas estão andando redondinho. A alegria de vocês, como disse Jesus, ele disse, não se alegrem porque os demônios se sujeitam, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Essa é a alegria. Todo dia, Senhor, muito obrigado, porque um dia meu nome foi escrito no livro da vida. Essa deve ser a alegria. Então, Jesus, ele se alegra por causa disso. Não tenha orgulho de mais nada, queridos. Conforme eu comecei no início dessa mensagem, não deixe que o peito fique inchado, ou pelos grandes feitos. Se um dia essa igreja ela virar uma igreja de 10 mil pessoas ou mais, ou numa igreja pequenininha de 3, 5 pessoas, a alegria está na dependência do Senhor. Que Deus derrame favor na vida de vocês, derrame graça na vida de cada esposa, pois o Senhor faz isso na vida das mulheres, na vida de Emília, dando entendimento, sabedoria, não ter medo. A verdade é essa. A vida de Diva, não ter medo. Na verdade, a primeira igreja nossa é em casa. Não tem ministério importante se a nossa casa não estiver sendo cuidada, se não tiver alegria, se não tiver comunicação, se não tiver vida, se não tiver brincadeira, se não tiver riso. Ali é o primeiro lugar. Dali é que sai tudo. Nunca poderemos ficar inebriados com as luzes, em hipótese alguma. Mas cuidemos dentro da nossa casa, porque quem não cuida da casa é pior do que o incrédulo. Então cuida de dentro da casa, abra os olhos quem está ao redor. Vizinho, por mais difícil que seja e chato, ele merece no mínimo um bom dia. A verdade é essa. E se possível, chame ele para tomar um café na sua casa. Sejam hospedeiros. A palavra de Deus diz isso, porque quem hospeda pessoas, também anjos serão hospedados na casa de vocês. Está aí uma parte boa para todos vocês. Tem gente que não abre a casa para nada. Também o anjo fica longe da casa de vocês. Tem até medo. Então abram também, sejam hospedeiros. Eu estava vendo isso porque o pastor lá da igreja Batista Memorial em Alphaville, ele tem uns encontros grandes lá, ele tem umas 6 mil pessoas lá. Ninguém fica em hotel, todo mundo que vai para lá se hospedam na casa dos irmãos. E muitos irmãos fazem de sua casa um santuário blindado, que não tem espaço nem para o anjo entrar. Cuidado, irmão. A verdade é essa. Então sejam hospedeiros. E que o Senhor derrame favor na vida de vocês. Que assim seja. Amém. Eu quero chamar agora aqui à frente vocês dois, né? Pode vir com a esposa. Eu quero aqui à frente, a gente vai ter esse momento de ordenação. Quero chamar também os pastores que estejam aqui com a gente. Pode vir aqui para o altar aqui em cima. Eu vou pedir 2 homens, por favor, que tirem essa mesa aqui e coloquem ali naquele canto.